É possível que quem recebe pensão alimentícia tenha que prestar conta desses valores? O dever de prestação de contas, ele é previsto em nosso ordenamento jurídico. Mas é possível que quem paga os alimentos exija essa prestação de conta de quem os recebe? Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca de uma decisão da terceira turma do STJ que entendeu que essa situação não pode ser aplicada de maneira corriqueira. O dever de prestação de contas recebidas está previsto no artigo 668 do Código Civil, que determina: o mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhes as vantagens provenientes do mandato por qualquer título que seja. A ação de prestação de contas, ela é proposta por quem deveria receber um balanço da administração de bens alheios, mas não o recebeu. Por isso precisa que se preste devidamente esses valores, bem como por aquele que a deveria prestar a outrem, porém se negou a fazê-lo. Mas como a parte final do dispositivo que eu fiz a leitura para vocês determina por qualquer título que seja, inclui, portanto, as verbas alimentares. Sendo assim, existe a previsão de quem paga os alimentos queira que quem os recebe faça essa devida prestação de contas desses valores. É interessante informar também que quem paga a verba alimentar é justamente o genitor que não detém a guarda física da criança ou do adolescente. Mas isso não o impede de supervisionar os atos do guardião. Resumindo, quem não tem a guarda física tem o dever de pagar alimentos e o direito de supervisionar os atos do guardião. Mas até que ponto este dever de fiscalização é suficiente para admitir o uso da ação de prestação de contas para apurar os gastos com a pensão alimentícia? O pagador de alimentos, ele pode manusear essa ação ao seu bel prazer? O tema, ele é bem complicado, tendo em vista que diversas questões aqui de direitos de família são tratadas. E questões de direito de famílias, nós bem sabemos que elas são bem sensíveis. Maria Berenice Dias, que é uma ilustre advogada especialista em direito de família e direitos homoafetivos e é uma desembargadora aposentada, um nome conhecidíssimo no direito de família, sempre menciona que questões de direito de famílias são restos de amor que batem às portas do judiciário. Por isso são questões muito difíceis de lidar. Admitir que quem paga os alimentos possa exigir a prestação de contas a qualquer tempo é um poderoso instrumento nas mãos de quem, muitas vezes, detém o poder financeiro sobre o outro. Mas também não o exigir nunca é complicado, porque muitas vezes nós temos notícias que o pai, na maioria das vezes, paga corretamente os alimentos e a verba quase nunca é revertida em favor da criança e do adolescente. Às vezes, a mulher dá uma outra destinação que não tem nada a ver com a finalidade dos alimentos. Às vezes a mulher, ela vira uma verdadeira, abre aspas, pensionista dessa verba e não reverte nada em favor do verdadeiro credor, que é a criança ou adolescente, que é o filho do casal. Então, como equilibrar toda essa situação? Sabemos que o bom senso é uma boa pedida, mas quando envolve direito de família, o bom senso, por vezes, passa bem longe. O artigo 1583, parágrafo 5º do Código Civil, estabelece: a guarda será unilateral ou compartilhada. Parágrafo 5º. A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses do filho e, para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e ou prestação de contas objetivas ou subjetivas em assuntos ou situações
que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos. Dito isso, vamos entender o caso concreto que foi julgado pelo STJ, que decidiu que o poder de fiscalização não basta por si só para que o pagador de alimentos exija a prestação de contas de forma indiscriminada. Um casal se divorciou e, segundo as alegações do pai, a mãe passou a adotar um comportamento de exclusão deste da vida de seu filho. Não atendia aos telefonemas dele, não autorizava a escola a dar nenhum tipo de informação acerca da criança e limitava injustificadamente a comunicação com a criança. Aqui nós temos uma situação típica de alienação parental. O pedido do pai se baseava justamente no artigo 1583, parágrafo 5º do Código Civil, que eu acabei de fazer a leitura, ou seja, o pai estava exercendo o seu poder de fiscalização. Segundo o pai, o intuito é exercitar o poder familiar que lhe era inerente, acompanhar as atividades esportivas, escolares, extracurriculares, dentre outras, de seu filho. Uma das características dos alimentos é a sua irrepetibilidade, ou seja, uma vez que o alimento foi pago, ele não pode ser devolvido a quem o pagou. E foi justamente com base nesta característica que o STJ tem diversos precedentes não autorizando a prestação de contas da verba alimentar, visto que se tiver qualquer irregularidade, não teria como o devedor receber esse dinheiro de volta. Ocorre que é muito comum os tribunais mudarem os seus entendimentos. E isso tem justamente que ocorrer porque o direito ele é dinâmico e uma das funções do direito é justificar justamente a pacificação social. O direito ele não pode ficar estagnado. Os tribunais eles podem e devem, de acordo com a evolução da sociedade, dos costumes, eles podem e devem mudar os seus entendimentos. A terceira e quarta turma do STJ, que julgam temas relativos ao direito privado, admitiram de forma excepcional essa prestação de contas. Entenderam que, se houver indícios de mau uso da verba alimentar, quem paga pode exigir a respectiva prestação de contas. A mudança de entendimento da terceira turma ocorreu em maio de 2020 e da quarta turma em setembro de 2021. Mas atenção, para ambas as turmas, apesar desta mudança de entendimento, a prestação de contas ainda continua sendo uma medida excepcional. O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva alerta que, abre aspas, excepcionalmente, admite-se o ajuizamento da ação própria quando presente a suspeita de abuso de direito no exercício desse poder. No entanto, o ministro lembrou que a via adequada para se questionar o valor da dívida alimentar é a ação revisional ou a modificação de guarda ou a suspensão do poder familiar. Justamente por existirem essas outras ações, é que a ação de prestação de contas ela deve ser manuseada de forma excepcional. Segundo o ministro, abre aspas, esse tipo de demanda não deve ser incentivada sob pena de se patrimonializar excessivamente as relações familiares, sensíveis por natureza, especialmente em virtude da irrepetibilidade da verba alimentar e, consequentemente, a inexistência de crédito na forma mercantil com a especificação das despesas e receitas. Ademais, a controvérsia poderá, no lugar de proteger, violar os direitos do menor vulnerável. No caso do pai, que eu mencionei agora há pouco, o juiz de primeiro grau não concordou com a ação de prestação de contas. O pai apelou e o TJ do Estado de Minas Gerais deu provimento ao recurso, ou seja, concordou com o posicionamento do pai e a matéria chegou até o STJ através de recurso especial. A Corte Superior compactuou com o entendimento do primeiro juiz e extinguiu o processo. De acordo com o ministro Ricardo Cueva, eventual desconfiança sobre tais informações, em especial
do destino dos alimentos que se paga não se resolve por meio de planilha ou balancetes pormenorizadamente postos, de forma matemática e objetiva, mas com uma ampla análise de quem subjetivamente detém melhores condições para manter e criar a criança em um ambiente saudável, seguro e feliz, garantindo-lhe a dignidade tão essencial no ambiente familiar. Para quem tiver interesse, basta acessar os autos do Recurso Especial 1 767 456.